Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje vamos voltar aos nossos vídeos. A semana passada eu tive um imprevisto, não consegui gravar, né? Mas essa semana vamos voltar às atividades normais. Já teve gente que me cobrou. E aí, o vídeo da semana? Tá? Essa semana nós vamos falar sobre o arcano 5, que é o Hierofante ou o Papa, né? Essa carta, ela marca a moralidade, né? Tudo que é relacionado à moralidade está falando nessa carta, seja religião, diferença de idade, diferença cultural. Então, sempre que essa carta sai, é um alerta pra gente, né? O que é que eu tô, na verdade, levando para minha vida, que está dentro de mim, estou levando para as relações com as outras pessoas. E aí, a gente fazendo uma conexão com a jornada do herói, a gente entra na quinta etapa, que é a travessia do primeiro limiar, né? O que é essa etapa? É quando a gente já encontrou o mestre, a gente já tem algum nível de sabedoria e a gente sai pelo mundo. E quando a gente sai pelo mundo, a gente precisa de fato olhar para ele com um olhar crítico, né? O que eu estou fazendo? O que eu estou carregando de todo esse conhecimento, tudo que eu trouxe, essa bagagem. Qual é essa bagagem que eu estou carregando, né? Seja cultural, religiosa. E o paralelo que eu faço com a questão da prosperidade porque assim, gente, a prosperidade, além dela estar dentro da gente, ela exige que a gente faça uma análise profunda do nosso universo exterior. E hoje eu resolvi falar para vocês sobre a conspiração RPR. Vai ser um pouco... É um tema complicado da gente falar, né? Porque a gente lida com pessoas com muitas crenças. Dessa vez não estou falando de crenças limitantes, não. Eu estou falando de crenças que a gente vem trazendo de geração para geração. E quando a gente fala nessa conspiração RPR, a gente está falando de coisas que estão vindo desde a Idade Média até agora, né? Que a gente carrega. O que é RPR? R, o primeiro R é de religião, o P de política e o outro R de remédios. E da década de 50 para cá, a gente também encaixa nessa conspiração aí a cereja nefasta do bolo, como diz o Bruno Bianchi. E que aí depois eu vou explicar para vocês. E aí vocês devem me perguntar, mas Fabrícia, qual que é a relação disso daí com a nossa vida, com a nossa prosperidade, com a nossa conexão, né, com a prosperidade? Então vamos lá destrinchar um pouquinho. Religião, né, gente? A religião, assim, a igreja em si, desde a Idade Média, hoje ela não tem tanto poder, embora a gente ache que não, mas eu até acredito que tenha. Mas na Idade Média o poder da igreja era escancarado, né? Era senhores feudais que compravam terreninho no céu, era a igreja que queimava as outras pessoas que não faziam parte do que elas queriam que todo mundo acreditasse. Enfim, e a gente carrega um pouco disso, né? Até hoje, se a gente parar para pensar, a religião é difícil aquele líder religioso que ele põe os fiéis dele para pensar. Na maioria das vezes já vem uma receita pronta do que a gente tem que fazer, o que não deve fazer, o que é pecado, o que não é pecado. Então a gente acaba ficando um pouco com a visão limitada, né? Muitas das coisas que a gente carrega hoje, principalmente o brasileiro, assim, de coisas que disseram pra gente quando éramos crianças, principalmente dentro de igrejas, e que a gente carrega. Por exemplo, no reino do céu só entram os pobres, ricos não entram. Quem falou que rico não entra, né? Eu prefiro ser pobre, mas entrar no céu. Outra coisa que eles falam também muito como que é? Até me deu um branco agora. Porque são tantas coisas assim que bloqueiam a gente relacionado a dinheiro, né? Que dinheiro é sujo, que as pessoas preferem ter o tesouro dos céus do que o tesouro da terra. São coisas totalmente diferentes. Na Terra a gente vive num mundo material.
num mundo que a gente precisa ter dinheiro para comer, para se vestir, para viver bem, para ter saúde, né? E lá no céu a questão é outra, a questão é espiritual, é moral, né? Então, essa confusão aí acaba fazendo com que muitas pessoas deixam para lá a questão da prosperidade, achando que não vai ganhar o reino eterno dos céus. E muitas das pessoas também transformam essa questão da religiosidade numa questão de comodismo. Então, tudo deixa nas mãos de Deus. Óbvio que tem questões que a gente não consegue resolver sozinho mesmo, que a gente tem que acreditar e confiar que tem um ser maior que vai nos levar para uma vida, né, para dar soluções para a gente. Eu tenho questões assim, que eu sei que eu não consigo resolver sozinha e que eu falo, Deus, está nas suas mãos, mas não é tudo. Não é tudo, tem coisas que dependem da nossa proatividade para acontecer. Um emprego, por exemplo, você até pode pedir, intencionar a Deus o emprego, mas se você não mandar um currículo, se você não estudar, esse emprego não vai vir, infelizmente. Então, a gente tem que unir tudo isso, né? Então, o que acontece? A igreja em si, a religião, ela sempre trouxe para a gente a questão de um Salvador, né? Que cada religião tem o seu salvador, tem o cristianismo, tem o budismo, tem, enfim, N religiões, que eu nem sei enumerar aqui quantas são. E cada uma tem aquele ser maior que é o Salvador. Usando dessa premissa, a política, né, principalmente a política no Brasil, eu não vou falar de outros países porque eu não conheço, eu conheço a nossa, se usou também dessa questão do Salvador. E hoje a gente vê que os políticos são eleitos, né, já desde o Collor, assim, para mim é muito marcante, que era o caçador de marajás. Aí depois tem o outro que é o pai dos pobres, o outro que é o defensor da família e da moral e dos bons costumes, né? E no fundo a gente vai percebendo que essas pessoas não têm nada a nos oferecer além da demagogia delas. E além da questão de, olha, eu quero gente tapada aqui perto de mim para eu poder manipular o quanto eu puder. Então a gente faz esse paralelo aí do quanto a gente tem que ter esse olhar crítico, o quanto que a religião, o quanto que o nosso sistema político está nos manipulando, está nos cegando. Porque, principalmente para a classe política, é muito, muito, muito interessante termos pessoas sem cultura, sem educação, termos pessoas facilmente manipuláveis, né? E as pessoas manipuláveis, infelizmente, não fazem parte dos 3%, dos 5% das pessoas prósperas do mundo. Não fazem. São pessoas que vão a vida inteira depender das migalhas que o governo dá, das cestas básicas que a igreja dá, infelizmente, né? Eu, por exemplo, eu gostaria que todo mundo pudesse ter uma casa linda, com jardim bonito para sair, né? Como eu tô aqui fora, fazendo vídeo para vocês, que todo mundo tivesse um carro confortável, comida farta na mesa. Ia ser o mundo ideal, não é mesmo? E se utilizando disso, né, a gente também tem o terceiro R, que é o segundo R, na verdade, que é o terceiro item da conspiração RPR, que são os remédios. Antigamente as pessoas se curavam com ervas, e se a gente parar para pensar, conversar com as pessoas mais antigas, não tinham tantas doenças como tem hoje, né? Por que o mundo moderno tem tanta doença? Vocês já pararam para pensar? Será que é só a nossa comida que não é tão boa, o nosso estilo de vida que não é tão bom? Ou existe uma conspiração aí para a gente realmente não ter mais saúde, para a gente depender de remédios, para a gente, né? Assim, para mim é tão triste. Eu sou uma pessoa que uso pouco remédio. De vez em quando, uma dor de cabeça, mas mesmo assim, às vezes eu prefiro dormir quando eu tô com dor de cabeça, para dar uma relaxada e no outro dia eu tô inteirona, né? Mas quantas pessoas assim usam remédio para tudo? Eu tenho amigos da minha idade que usam remédios para dormir, remédios para não estarem ansiosos, remédios. Será que não existiria um outro sistema de cura, né? Será que se essas pessoas não tivessem a consciência, o conhecimento, elas não estariam mais plenas?
Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito muito que essa pandemia veio pra gente, não é porque Deus determinou, não, porque tem pessoas ali querendo ganhar bilhões, ficarem mais ricos do que estão, né? À custa do sofrimento de uma população inteira, mundial, de uma população mundial. Então, assim, a gente tem que ter essa visão crítica, né? O quanto de fato a gente depende dos remédios, o quanto de fato a gente depende da indústria farmacêutica. Óbvio, gente, que tudo tem o lado luz e o lado sombra, a religião tem o lado luz, né? A política eu ando duvidando que tem. A indústria farmacêutica tem o lado luz, óbvio que tem. Mas a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar esperto, tem que trazer para a consciência esse lado sombra. Por exemplo, eu já falei bastante vezes que eu sou aluna, né, da Luz da Serra, e a gente tem alguns exercícios de desprogramação e reprogramação mental. E quando a gente faz os exercícios de RPR, a gente sempre fala, muitas vezes a gente repete, né? Somente o que é luz fica comigo. O que não for, eu libero e solto em gratidão. Né? E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que liberar e soltar essas coisas que não fazem bem pra gente. A gente tem que repensar tudo isso que não faz bem pra gente. E aí, usando esse paralelo de tudo isso, né? Que lembra que eu falei que a partir da década de 50 veio a cereja nefasta do bolo? Como diz o Bruno Bianchi? Pois é, gente. Isso é a mídia, é a nossa imprensa. E, de fato, a gente é manipulado de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. A gente, às vezes, joga a culpa só nos telejornais, mas não é só isso. Existem as novelas, existem os filmes que nos manipulam mesmo. Vocês sabiam que a jornada do herói, né, é uma jornada que conta a nossa vida, a trajetória da nossa vida. E se vocês pararem para pensar e analisar, todas as novelas e filmes, elas se utilizam da jornada do herói. Todas. Por quê? Porque isso é uma compatibilidade com o nosso inconsciente, é o inconsciente coletivo. Então, eles conseguem atrair pelo inconsciente coletivo. E a imprensa, a mídia, tudo em geral, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu falo isso por conhecimento, né? Acho que todos vocês sabem que a minha formação mesmo é de comunicação social, especialidade em publicidade e propaganda. E quando eu fiz publicidade e propaganda, muitas das pessoas acham que a gente estuda design, estuda como comprar mídia, e na verdade a gente tem uma aula muito importante, né? Uma das mais importantes que a gente estuda nos 4 anos da faculdade e que é psicologia do consumidor. Não é à toa, né, gente? Não é à toa. A gente aprende na faculdade como cativar o coração e a mente do consumidor. Como a gente faz para que esse consumidor caia feito um patinho no apelo comercial. Então, tudo isso é usado. Eu vou dar um exemplo assim, bem que pega na gente, né? Por exemplo, a gente se sensibiliza muito com notícias de tragédias. O ser humano em normal, principalmente o brasileiro, né, que é um povo quente, a gente se sensibiliza, seja com tragédias, queda de avião, morte de criança, né? E a gente dá ibope. Vocês perceberam que todo mundo, quando acontece um crime, igual esse que infelizmente aconteceu nesses dias aí com a criança, né? As pessoas, elas ficam, todas elas querendo, quem sabe mais do caso, quem tá assistindo mais, quem tem mais detalhes, né? E isso, o que acontece? Fomenta, né? Eu, como publicitária, se eu trabalhasse no departamento de mídia, eu falo isso porque eu tenho muitos amigos que trabalham, a primeira coisa que eles fazem, teve um crime, corre para o cliente que tem potencial. Fulano, tá vendo? Vai bombar o jornal essa semana. Vamos meter lá um anúncio? As redes de TV, em contrapartida, já sabem que o anúncio deles vai valer muito. Se vale 100, vai valer 1000. Então, eles correm querer vender também. Aí acontece uma questão psicológica. A gente está lá sendo bombardeado, falando
vamos usar, uma queda de avião, falando de quantas pessoas morreram, entrevista a família chorando, mostra os destroços do avião, tá todo mundo com aquele sentimento assim horroroso dentro da gente, né? Que coisa, que dor, a gente se sensibiliza, né? Aí aparece o comercial e aparece o quê? Um comercial de refrigerante. Falando da felicidade de estar em família, falando da alegria. O que plantou no nosso inconsciente? Enquanto o mundo é uma tragédia. Mas existe ali, ó, um refrigerante bem gostoso para salvar e para nos dar um alívio para tudo isso. Vocês já pensaram para pensar? Vocês já pararam para pensar desse lado? Né? Então, olha o que acontece com a gente. Por exemplo, uma novela. Vocês já analisaram os personagens de novela? Sempre o bandido, o malfeitor, o mau caráter é rico. O pobre que é tudo isso é aquele pobre que quer ficar rico a toda custa, pisando em cima de quem for. E o coitadinho da novela, a mocinha da novela, é pobre. Pararam para analisar isso? Por quê? É a imprensa dizer, é a mídia, né? Não a imprensa, que a imprensa seria de matérias jornalísticas. É a mídia dizendo pra gente, olha, é melhor você ser pobre, mas já você vai encontrar o príncipe encantado. Né? Porque o rico é sem vergonha, ele pisa em cima das pessoas. Sendo que nem sempre é verdade, né? A novela ela não retrata 100% da nossa realidade. Não é verdade? Eu, por exemplo, já assisti muita novela da minha vida, teve uma época que eu não assisti nada e agora eu dou umas pinceladas. Mas começou uma novela que na época que passou a primeira vez, que foi Império, eu gostei muito, adorei, né? Tem uma fotografia maravilhosa. Então, eu tenho um olhar, então, um pouco ainda artístico da coisa, né? Então, tem uma fotografia maravilhosa, aquela novela, e eu me encantei muito. E agora eu tô assistindo novamente, né? Com outro olhar, porque a cada época da nossa vida a gente dá um olhar, uma repaginada na questão. E aí, assim, o grande herói da novela é o comendador, que ele fica rico, e eu acho ele formidável, né? Que ele é inteligente, ele é sagaz, mas ele fez fortuna à base de quê? À base de contrabando de pedras preciosas. Então, qual é a mensagem que vem para o nosso inconsciente? Você só vai ficar rico, poderoso como esse cara se você não agir direito, porque quem não tem aquela crença também que a gente tem, né? Quem trabalha honestamente nunca fica rico, sendo que na verdade quem trabalha cheio de crenças nunca fica rico. E qual outra mensagem que dá, né? Que o comendador ficou rico, mas ele tem uma família totalmente desestruturada, uma mulher que não o ama de verdade. Ou seja, qual é a mensagem que traz? Dinheiro traz desgraça para a vida da gente, né? Porque será que se ele não tivesse ficado lá com a eu esqueci o nome da personagem, a Eliane, teria ficado pobre, mas de repente ele seria mais feliz? Então, gente, é tudo isso que a gente tem que prestar atenção na mensagem que a televisão, que os livros, que os filmes passam pra gente, né? A gente tem que ficar muito esperto com tudo isso e a gente tem que trazer tudo isso para o inconsciente, para aquilo não ficar reverberando no nosso inconsciente e acabar que vira a nossa realidade, acabar que vira crenças limitantes que nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Então, é essa a mensagem do Hierofante, né? Qual é a moralidade que a gente está trazendo para a nossa vida, né? Quais são os aspectos que a gente traz e a gente vai levando assim, sem se dar conta, né? Porque não é pecado nenhum ir numa missa, num culto, numa preleção espiritual e ter esse senso crítico. Será que essa pessoa está dizendo alguma coisa para mim, para me alertar ou para me manipular, né? Quando tem um horário político, o brasileiro tem
uma coisa assim, eu não vou assistir horário político, porque realmente, né, gente, é tanta mentira que a gente enche o saco. Mas será que se a gente sentasse, não precisa ter todo dia, né, mas uma vez por semana, se a gente sentasse, analisasse, né, a gente tivesse conhecimento, por exemplo, aquele livro O Corpo Fala, se a gente prestasse atenção nos gestos deles, será que a gente não conseguiria analisar melhor quem são essas pessoas, né? E é tudo isso. Essa é a mensagem de hoje, né? Vamos olhar o mundo com uma questão mais crítica. Pode dar mais trabalho, mas de repente é libertador. Tanto é que é muito bonito nesse exercício que a gente faz, né, para acabar com a RPR na vida da gente, lá nas nossas aulas da Luz da Serra, que o final a gente fala liberdade, 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 ou seja, nos liberte de todas essas crenças que acabam com a gente, como ser humano, com a nossa missão de vida, que acaba. Então, vamos prestar mais atenção nessa conspiração aí que está ao nosso redor a todo momento. Bom, agora nós vamos para o nosso sexto arcano, os amantes. Essa carta, quem vê, pensa, né, que, nossa, que facinho, saiu os amantes, estão apaixonados, estão enamorados. Mas os amantes, na verdade, eles falam da nossa dualidade, né? Sabe aquela briguinha que a gente tem dentro da nossa cabeça? Pois é. Geralmente, quando alguém vem e pergunta pra mim, né? Ah, meu namorado vai querer casar comigo? Sai os amantes. Aí a pessoa já vai, não. A pessoa tá bem na dúvida se ela vai se deixar levar por uma estrada ou pela outra estrada. Geralmente também essa carta sai muito em leituras de triângulos amorosos. Então, é uma carta que fala das nossas dúvidas, né? E aí, o que eu trouxe para vocês hoje? Hoje nós vamos começar a falar sobre metas. Não vamos nos aprofundar, porque, gente, metas é uma coisa tão difícil da gente conseguir. De repente a gente fala assim, eu sei qual que é a minha meta. Minha meta é até daqui o ano que vem ter minha casa. Mas será que é essa a sua meta? Por quê, gente? Metas não são só os nossos desejos. Metas não são só o que a gente quer alcançar, né? Metas, elas têm que estar alinhadas com o nosso propósito de vida, com a nossa missão de vida. E aí que o bicho pega, gente. Você sabe qual é a sua missão de vida? Você tem certeza? Você já sabe, né? Eu estava conversando com uma amiga minha, a Bárbara, e a Bárbara falou assim para mim: ai, Fabrícia, eu sei que eu quero cuidar de pessoas. Falei, Bárbara do céu, você já sabe a missão da sua vida? Eu ainda não sei, né? Acho que ela vai até rir agora. Porque eu falei, filha, você já está um passo na frente, você já sabe a sua missão de vida. Eu ainda estou no processo de descobrir minha missão de vida. Então, é isso, né? Vamos fazer aqui uma análise dos amantes, dos enamorados. Quais são as minhas missões, né? E quais são minhas metas? Elas estão casadas? Porque se elas não estiverem casadas, não vai acontecer. Aí você vai falar que a lei da atração não existe, que a lei da atração é uma porcaria, que é balela, mas não está alinhado, gente. E é isso que acontece. Lembra quando eu falei para vocês que muita gente na internet, a gente tem muito conteúdo gratuito na internet que fala sobre lei da atração, não sei o quê. Só que muitas as pessoas só ensinam a realizar, né? E elas não ensinam lá o limpar e se conectar, enfim, já falei sobre isso. Então, a gente precisa fazer todos aqueles nossos exercícios de Ho'oponopono para limpar, meditação, autoimagem. Lembra que eu falei para vocês? Quem que fez? Ali na autoimagem, muito provavelmente, você já vai começar a perceber qual é a sua missão de vida, né? O caderno da gratidão, o caderno da gratidão também vai começar a já mostrar para vocês a missão de vida. Hoje eu vou fazer merchandising, tá? Da minha professora querida, da Paty. Gente, esse livro é maravilhoso. Os Cajados. Eu já conhecia, sim.
Já sabia, só que eu já estava com um monte de livros para ler que eu já tinha comprado e esperei, comprei esse essa semana, chegou essa semana, né? E aqui ele vai mostrando, são 8 perfis, 8 cajados que ela chama. E você vai identificando, isso aqui combina comigo, isso aqui, puta, meu cajado é esse. A partir do momento que a gente vai se descobrindo, a gente vai entendendo o que a gente quer ser para a vida, o que faz a gente feliz, né? Porque a prosperidade não é só ganhar dinheiro, não adianta nada eu ter um emprego que eu ganho 10 mil reais, mas chego em casa com dor de estômago. Não chego realizada. Eu falo, puta, o que eu fiz para o mundo, gente? O que eu fiz para o mundo? Né? A questão é você sair leve. É chegar a segunda-feira e você não falar, puta que pariu, de novo segunda-feira. Não é chegar sexta-feira e sextou. Vocês perceberam isso do brasileiro? Que o brasileiro tem essa história de sextou. Por que sextou? Porque graças a Deus não vou trabalhar 2 dias. Graças a Deus. Eu até falo sextou, mas sextou porque eu vou me encontrar com alguém, porque também se eu não for fazer nada, não tem o porquê do sextou, né? Mas para mim, hoje não, já há algum tempo, eu vou trabalhar com muito amor, sabe? Para mim, se é um dia de trabalhar ou um dia de ficar em casa, para mim é a mesma coisa, é a mesma alegria, a mesma energia, né? Desde que eu já percebi isso, que eu não me incomodava com a musiquinha do Fantástico, desde que eu fui trabalhar pro Rodrigo e pro Alexandre. Não me incomodava mais com a musiquinha do Fantástico. O Rodrigo e o Alexandre, eu trabalhei com eles em 2007. Então, dali para frente, eu já não me incomodava mais. Trabalhei muito tempo, que eu trabalhei para a Cosette na New Style. A Cosette, inclusive, ela fez Mulheres Ricas. Foi bem engraçado. Eu trabalhava de sábado e domingo. Por 9 meses eu trabalhei de segunda a segunda. Mas para mim eu não me incomodava, porque eu estava fazendo uma coisa que eu gostava. Para mim era uma delícia sair visitando plantão de empreendimento imobiliário, ver se estava tudo certo, se os corretores tinham materiais, se o buffet estava servido corretamente. Eu gostava. Aí depois, quando abri minha empresa, aí que eu gostava mais, né? Eu ficava puta quando tinha feriado, eu ficava muito brava, né? Aí eu fui para Florescer, que aí já não era mais essa coisa de publicidade, mas ali para mim chegava aquelas crianças. Nossa, eu ficava feliz pra caramba quando ia um dos chiquitos lá na porta da sala falar comigo, conversar comigo. A gente se sente amada. A Andréia, que acompanha nossos vídeos, a Andréia vai confirmar isso, como é gratificante a gente receber o amor das crianças. E agora na Associação dos Aposentados que eu trabalho, que é um lugar, teoricamente, que muita gente falava que ia ser complicado para trabalhar, né? E para mim não tem sido muito gostoso. Eu adoro quando vai algum sócio lá e eu posso ajudar, e a pessoa sai grata, e a pessoa fala que eu sou muito simpática, que eu atendo com amor, porque é verdade, eu atendo com amor, né? Então, quando a gente coloca amor nas coisas que a gente faz, não importa o quanto a gente ganha, o que importa é a nossa satisfação pessoal. Então é isso. Por que eu falei tudo isso, né? Para falar, gente, vai atrás da missão de vocês. Qual é a missão de vocês? Para mim tá faltando uma chavinha para eu descobrir, tá muito perto. E você só vai descobrir também estudando. Não tem como você, sonhei que essa é a minha missão. Não, tem que estudar, tá? Então eu indico o livro Cajados. Tem um outro livro que eu tenho, que é Viva a Missão da Sua Alma, mas eu acho que tem para vender também na livraria. Não deve ser, a livraria que eu falo é a Editora Luz da Serra, tá? Você entra lá no site Luz da Serra Editora, só tem livros de alta qualidade. E nesse daí é que eu recebi como aluna, mas eu acho que quem não é aluna também pode comprar separadamente. Então são coisas, são técnicas que você vai estudando
vai analisando para você descobrir qual é a missão da sua alma. Então, voltando aqui para os enamorados, né? Falando da dualidade deles, que eu não sei para onde vou, para onde eu fico. Até a Patrícia Cândido, nesse livro Cajados, ela fala uma coisa bem bonitinha, que é um dos livros que ela mais gosta, que é o da... Deixa eu ver se eu acho aqui, eu devia já ter deixado marcado, né? Que é da Alice dos Países das Maravilhas, que a Alice pergunta para o gato, mas qual é o meu caminho? Aí ele fala, mas para onde você quer ir? E ela diz, eu não sei para onde eu quero ir. Ele fala, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho tá bom. Então, é isso, né? Dos amantes, se ele não sabe se ele quer X ou Y, qualquer caminho para ele tá bom. Então, é essa reflexão dos amantes. Qual é o caminho que eu quero? O que eu quero fazer? O que eu quero seguir? Qual é a minha meta? Qual é o estilo de vida que eu quero ter? Quem são as pessoas que eu quero ter perto de mim? Gente, isso não é só aquele relâmpago de pensamento. Coloca no papel, escreve quem é o tipo de pessoa que vocês querem ao seu redor, né? Lá na minha autoimagem, que foi que eu falei para vocês fazerem, eu tenho o tipo de sócios que eu quero para o meu futuro. Eu tenho o tipo de companheiro que eu quero para mim, para o futuro. Quais são as qualidades dele? Eu tenho tudo. E eu leio todo dia, todo dia, todo dia. Até meu cérebro entender e, ó, reverberar para o universo. Já está acontecendo muita coisa. Em breve terei novidades para contar para vocês. Mas aí é de questão, porque assim, ó, gente, quando a gente tem metas materiais, é muito mais fácil de acontecer do que metas quando envolve pessoas que a gente vai atrair, tá? Então, metas materiais é mais fácil de acontecer. E para mim acontece direto, metas materiais. Ah, vou contar uma para vocês, que foi muito engraçado. Fácil, essa é fácil, né? Até falei para Maria Virgínia, para minha sobrinha, que eu tava tirando tarô para ela e falei. Foi assim, há umas 2 semanas atrás eu queria comprar um caderno de 10 matérias, capa dura, para eu organizar todas as minhas anotações, que ficava um pouco de um lado, um pouco do outro, e quando eu vou repassando de um caderno para o outro, eu também vou relembrando e vou estudando, né? E eu falei, preciso comprar um caderno de 10 matérias, capa dura, só que todas as lojas fechadas e era só delivery. Eu falei, puta, não vou fazer a galera sair da livraria para vir me trazer um caderno, né? Deixa quieto, depois eu vejo o que eu faço. Isso foi numa quinta-feira. Quando foi na outra segunda-feira, ganhei o quê? Um caderno. Pessoa do nada chegou e falou, Fá, quer pra você? Eu falei, puta, que lindo, quero, obrigada. Aí eu agradeci, sabe a história da gratidão? Gratidão, universo, ganhei um presente, um caderno. 3 dias depois, ganhei uma bolsa. Super chique. Então é isso, gente, sabe? Coisas materiais é muito fácil da gente cocriar e trazer para nossa realidade. Então faz esses pequenos exercícios aí, né? Começa a exercitar, porque aí depois a gente já vai falar de coisas que é mais para longo prazo, tá bom? Tenham uma boa semana, qualquer dúvida me pergunta, terei o maior prazer em responder. E se quiserem indicações de mais livros também, adoro indicar livro. Não é à toa que eu tinha uma livraria, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau!